Um preso custa mais ou menos R$ 4.000 por mês. Apenado com monitoramento efetivo custa R$ 400, 10 vezes menos. Então você vai encarcerar uma pessoa que não cometeu crime com violência e grave ameaça à pessoa? Eu imagino que com 40 anos a lei de execução penal brasileira demande alguma revisão. Com certeza o ministro Lewandowski e sua equipe vão tratar do assunto. Aqui está o secretário Elias, o secretário Marivaldo e outros tantos que conhecem a temática. Nós não tivemos tempo de fazê-lo, porque eu imaginava passar 4 anos no governo e, portanto, deixei isto para 2024. Sorte do ministro Lewandowski, que terá essa honra de coordenar esse trabalho. Mas em nível legislativo e em nível jurisprudencial, o que eu imagino é que nós devemos compreender que as chamadas medidas cautelares na fase investigativa e as medidas chamadas de alternativas penais, ou seja, a condenação para penas alternativas, não significam leniência, não significam fraqueza, significam eficiência. Um preso custa mais ou menos R$ 4.000 por mês. Apenado com monitoramento efetivo custa R$ 400, 10 vezes menos. Então você vai encarcerar uma pessoa que não cometeu crime com violência e grave ameaça à pessoa? Não tem racionalidade até do ponto de vista fiscal. Agora, claro que você não vai desencarcerar e botar no meio da rua. Você tem que ter um sistema de acompanhamento, de monitoramento, para a alternativa penal ser rigorosa. Mas o cárcere, desde Beccaria, nós sabemos, e isto é multissecular, que não é a gravidade propriamente da pena corporal, mas sim a certeza da punição. E punição não é igual à prisão. Então eu espero que em algum momento o Brasil chegue a esse estágio civilizacional para fazer com que nós não tenhamos uma população carcerária ascendente. Nós temos hoje aproximadamente 650 mil presos no Brasil e 200 mil pessoas que estão cumprindo penas alternativas. Prisão domiciliar, que estão sob monitoramento eletrônico, ou estão em regime aberto, ou seja, não estão no cárcere. Então, esse é um caminho que, com calma, com tranquilidade, com ponderação, nós precisamos percorrer. Estuprador tem que ser preso. Homicida tem que ser preso. Autor de crime hediondo tem que ser preso. Mas uma pessoa que eventualmente praticou um delito de trânsito, um furto, mesmo situações envolvendo crimes relativos a patrimônio, de um modo geral, então, imagino que seja por aí. Se der tempo, eu vou apresentar um projeto de lei no Senado sobre o assunto. Mas aí fica como tema para a nossa próxima entrevista, senão vocês vão me abandonar. Eu uma vez visitei uma cidade no Peru chamada Vila El Salvador. Era uma cidade que era administrada por um padre. E essa cidade tinha por volta de 300 mil pessoas. Era uma favela bruta. Era uma favela tão organizada que quando chegava alguém novo para entrar na favela, eles tinham um terreno na frente da favela, eles faziam um barraco para as pessoas esperarem a vez dele de entrar na favela. Nessa favela tinha o lugar demarcado para campo de futebol, o lugar demarcado para escola. E quando alguém cometesse um delito, esse alguém não era preso. Esse alguém, dependendo do tipo do crime que ele cometesse, ele era levado a uma vila, porque essa cidade era blocos. E o bloco em que ele morava tinha a responsabilidade de tomar conta dele a partir dali. Qualquer coisa que ele fizesse, a responsabilidade era do conjunto dos moradores. Quem sabe um dia a gente possa chegar a isso. Quando nós criamos o PRONAF, ainda no governo que o Tarso Genro era ministro, a gente imaginava uma coisa muito simples que eu acho que vocês pensam: é possível a gente recuperar um jovem que cometeu um delito?
possível a gente apostar que a gente pode recuperar e transformar essa pessoa num cidadão politicamente correto, num trabalhador, num intelectual? É possível. Nós criamos acreditando que era possível, porque se a gente não acredita e a punição bruta é a única solução, a gente não vai humanizar o ser humano que cometeu um ato desumano. A gente vai torná-lo mais desumano ainda. Vocês viram que nós acabamos de criar uma bolsa para os estudantes do ensino médio, que é uma área da educação que tem uma evasão muito grande. E qual é a nossa preocupação com essa evasão? É que se você tem um jovem de 14, 15, 16, 17 anos, e nessa idade em que a sua formação está ficando completa, você não dá a ele oportunidade, e ele não tem nenhuma chance, ele não trabalha e não estuda. Ou seja, o crime organizado hoje não é uma coisa fácil de combater, porque o crime organizado virou uma grande indústria multinacional. Maior do que a General Motors, maior do que a Volkswagen, maior do que a Petrobras, é uma coisa muito poderosa. E o crime organizado está na imprensa, está na política, está no judiciário, está no futebol, está nos empresários. Eles estão em tudo quanto é lugar do planeta Terra. E é uma coisa tão difícil que muitas vezes um país rico como os Estados Unidos acha que combater a droga será resolvida colocando base militar na Amazônia ou colocar base militar na Colômbia. O problema não é de droga, o problema não é combater, sabe, a Amazônia. O problema é saber o seguinte: como é que um país rico vai cuidar dos seus usuários? Porque as pessoas pobres estão metidas no crack. Todo mundo sabe onde eles estão. Aliás, eles não se escondem. Eles cada vez mais viram zumbis. Cada vez mais estão visíveis para todo mundo que quiser. É só ir numa grande cidade. Esse chamo, que a gente poderia chamar a ralé dos drogados. Tá? Agora, os granfinos que usam as drogas químicas, que usam a cocaína refinada, esses não estão lá no lugar do crack. Esses não estão na periferia bruta desse país. Esses estão mais refinados. Esses lidam com milhões e milhões e milhões e milhões, e essa droga vai para o porto da Amsterdã, vai para o porto de Berlim, vai para o porto dos Estados Unidos, vai para o porto... Está em tudo quanto é lugar. E somente uma indústria poderosa é capaz de fazer isso. Como combater isso? Eu acho que é a gente acreditar na possibilidade da formação de um novo ser humano.